Graças a Deus, eu quero chegar até você levando a preciosa palavra do Senhor, que encontra-se na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e eu quero tomar por base o versículo 1 e versículo 2. Mas antes de ler, eu quero te apresentar e fazer um convite. Procura matricular-se na Faesta Academia, meus irmãos. Isso é importante. Aprender mais da palavra de Deus. E você vai encontrar abaixo, no link, e aí embaixo, toda a informação necessária para se inscrever e estudar. O Senhor te abençoe. E vamos agora à palavra. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação, que é do céu. Meus irmãos, a palavra aqui nos fala de casa. Então vamos falar primeiramente de uma casa. É bom que tenhamos uma casa. Agora eu estou falando casa material. E alguns têm casa de madeira, outros de alvenaria, outros têm casa até de palha, misturado com barro. Mas é uma casa. Mas aqui está falando não uma casa terrestre, não uma casa de madeira, não uma casa de tijolo. Nós está falando algo poderoso. Dá-nos a entender na palavra que o nosso corpo é uma casa. E diz a palavra, porque sabemos se é a nossa casa terrestre deste tabernáculo. O nosso ser, que aí vamos conversar a respeito de alma e espírito, porque o corpo é pó, ele volta para o pó, a palavra é bem clara, e o pó volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus. É claro que quando dizemos espírito, nós temos a parte imaterial, conta a alma e o espírito. Então, se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que vamos entender com isto? Essa casa terrestre é um corpo, é o homem se desfizer, porque vai se desfazer. Um dia mais cedo, mais tarde, nós haveremos de deixar de existir. Ao homem está determinado morrer uma só vez. É o que diz a palavra. E até agora, só 2 homens que nós podemos dizer que não passou pelo processo da morte, que é Elias no Velho Testamento e Enoque antes do dilúvio. São um mistério de Deus. Enoque, Deus tomou para si, não sabemos como. Elias foi arrebatado. Mas nós aqui passamos pela morte. Muitos morreram e muitos continuaram morrendo. Mas um dia a morte vai terminar. Mas o importante é que a palavra agora está falando 2 moradas. A morada terrena desse tabernáculo. Que esse tabernáculo agora nós temos que entender que é nossa alma e nosso espírito. Se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, o pó volta ao pó. Aí diz agora, temos de Deus um edifício, uma casa. Então agora está falando de outra casa. Esta casa terrena é o nosso corpo. Mas aqui a palavra, temos de uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Pense, meu irmão, minha irmã. Uma casa eterna no céu. Que eternidade, meus irmãos! É um tempo que não tem fim. Deus é eterno, não tem fim, eterno.
coisa gloriosa. Então, a casa terrestre tem um tempo. É um tempo que nós temos aqui nessa casa terrestre. Alguns vivem 30, 20, alguns até morrem no nascimento, outros 80, 90. E não há limite. E o homem não pode. Eu vou viver 100 anos, eu vou viver 90. Não, isso está na mão de Deus. Ninguém pode controlar isso. Mas essa casa terrestre, ela termina um dia. E milhões de pessoas, meus irmãos, passam para a eternidade sem esperança. Não tem esperança. Você que está me vendo e está me ouvindo, você tem uma esperança, porque você é crente. E você tem uma esperança das várias promessas de casa no céu, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então, agora você pode se alegrar, meu irmão, que você tem uma casa na eternidade. Como será essa casa? É difícil de saber, mas nós teremos uma casa na eternidade. E interessante que não é feita por mãos, não é passageira também. Agora, voltando à casa terrestre, não o nosso corpo. A casa terrestre também tem um tempo. Ela é feita por mãos. Às vezes pode dar um terremoto, quebra. Um vendaval, acontece problema, enchente. Mas o tempo também desgasta. Mas essa casa na eternidade, ela não vai terminar, ela não tem desgaste. E para quem é essa casa na eternidade, meus irmãos? Essa casa na eternidade, para um povo. É para um povo. Não é para todo. É um povo que foi lavado, remido, purificado no sangue de Jesus. Mas para acontecer isso, teve que ouvir a pregação, teve que tomar uma decisão. Você que está me vendo e ouvindo, tomou uma decisão. Você se entregou para Jesus. E aí você foi perdoado. Você passou a ter uma esperança. Meu irmão, há momentos nesse tabernáculo que nós temos aqui, nessa casa terrestre, que nós passamos aflições. Há momento que nós passamos angústia, mas na casa que diz a palavra, não feita por mãos humanas, uma casa eterna no céu, esse tabernáculo onde vamos morar, não tem momento de tristeza, não. Nem vai se lembrar dessas coisas passadas para não ficar triste. É um momento de alegria. E sabe por que esta alegria? Porque nós estaremos juntinhos de Jesus, juntinhos de Deus. Meu irmão, nesta vida, minha irmã, fiquemos juntinhos de Deus, servindo a Deus para herdar esta casa na eternidade. Pense nisso e que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. E eu quero orar. Pai eterno, Deus bendito, Deus da eternidade, eu te agradeço pela esperança que tenho, Senhor, e a esperança que aqueles que estão me vendo e ouvindo também têm, que nós teremos uma casa na eternidade para habitar contigo. E agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém.